Olá, eu me chamo Giovana Santos e estarei fazendo a leitura da lição bíblica da revista da CPAD do Adultos do segundo trimestre do ano de 2024. A lição 2, que tem como tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Texto áureo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, no capítulo 13, o verso 24. Verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Leitura bíblica em classe no livro de Mateus, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Mateus, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 10. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por aí Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto a machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Introdução. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Tópico 1. Portas e caminhos. 1.1. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou o muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por um caminho dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. 1.2. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição.
Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do grego, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os nossos inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinado no Sermão do Monte, livro de Mateus, capítulo 5, do verso 39 ao 48. Tópico 1.3. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores, segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias. Gênesis capítulo 21, verso 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. João capítulo 7, verso 38. Tópico 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? 2.1. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus capítulo 16, verso 24, Romanos capítulo 6, verso 6 e Gálatas capítulo 5, verso 24. Tópico 2.2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. João, capítulo 2, versos 15 e 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso 17. 2.3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria.
Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. 1 João, capítulo 2, verso 6. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas, capítulo 8, verso 13 e 14. Tópico 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. 3.1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Isaías, no capítulo 1, versos 16, 15, Isaías 55, verso 7, Jeremias, capítulo 7, do verso 3 ao verso 7. Por essa razão, é importante ponderar o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. 3.2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Mateus capítulo 3, verso 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em um dia especial, como no dia da expiação. Números capítulo 5, verso 7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, Salmos 32, 5, e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Provérbios 28, 13 e 1 João 1, 7. 3.3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam provas de verdadeira mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas capítulo 3, do verso 11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada.
Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus capítulo 3, verso 2, Mateus 21, verso 29 e Marcos capítulo 1, verso 15. Conclusão. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Isso só será possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão.